turma, como vocês estão? Nós estamos no módulo de didática geral. Eu sou Eduardo Maciel, seu professor. Na aula passada nós falamos da integração entre aluno e professor. Na aula de hoje, a aula número 3, a gente vai falar sobre a direção de classe, porque quem dirige, quem coordena é você, professor. É você que está à frente da sua turma. Em sala de aula, o professor ele deve preparar a aula, planejar os temas e esquematizar a didática a ser aplicada. Na realidade, isso você faz antes de entrar em sala de aula. Você prepara a aula em casa ou na sala dos professores, você planeja os temas fazendo o dever de casa, você esquematiza a didática que você deve aplicar. Não adianta a gente improvisar em cima da aula, em sala de aula. O professor ele deve levar esses 3 quesitos aí já prontos para dentro da sala. Em quarto lugar, ele precisa selecionar e estruturar os conteúdos. Tem que haver uma coesão, tem que haver uma coerência daquilo que é dito. Essa estrutura curricular, ela precisa ter essas conexões. Às vezes, o aluno fica perdido porque ele não consegue encontrar o fio condutor, ele não consegue encontrar absolutamente nada na sua aula que ligue uma temática anterior a uma temática atual. Em quinto lugar, em sala de aula, o professor precisa prever e utilizar adequadamente os recursos incentivadores e os materiais audiovisuais. Hoje nós temos a internet, o YouTube, hoje nós temos slides, hoje nós temos todo um material aí audiovisual, multimídia, que nós podemos usar com muita sapiência, com muita sabedoria, porque são recursos assim que vão dar um up na sua aula. Em sexto lugar, você precisa organizar as atividades individuais, as atividades grupais e de maneira interessante, de maneira bem dosada, para que isso auxilie o aluno na construção do seu conhecimento. E você deve ter tido professores no ensino fundamental, no ensino médio, que a aula dele era horrível, era chata, o tempo não passava, 50 minutos não fluíam. Então, meu amigo, você não pode ser igual a ele. A sua aula tem que ser interessante, a sua aula tem que ser bem dosada. Você precisa auxiliar teus alunos na construção desse conhecimento. Em sétimo lugar, em sala de aula o professor precisa avaliar continuamente os processos realizados pelos alunos, mostrando para eles os avanços, as dificuldades, o que eles deveriam mudar, o que eles poderiam melhorar e como eles podem aperfeiçoar esse conhecimento. O professor ele tem que supervisionar passo a passo. Não é só dar uma tarefa e mandar eles entregarem tal dia. Não é só fazer um projeto e mandarem eles entregarem tal dia. Ao longo do processo, você precisa ir acompanhando e aparando assim as arestas. Essa foi a nossa aula sobre a direção da sala de aula ou da classe, que você, a partir de agora, possa repensar suas estratégias, sua didática, sua aula, sabendo que muita coisa depende de você dentro de sala de aula. Não adianta você ficar culpando os outros, não adianta você ficar culpando a estrutura da escola, não adianta você ficar culpando terceiros. Faça diferente, dê o seu melhor, tá bom? Na aula que vem, nós vamos estudar um pouco mais sobre didática. Até lá!